Como utilizar a segmentação de dados aqui no Excel, seja para filtrar uma tabela que você tem, para filtrar uma tabela dinâmica, ou ainda para filtrar um gráfico, de modo a poder criar até mesmo uma apresentação, onde você utiliza aqui os filtros da segmentação de dados e consegue dessa forma ir atualizando automaticamente o seu gráfico. Para que possamos utilizar a segmentação de dados aqui no Excel, precisamos ter algumas coisas, como exemplo, ou ter uma tabela, ou ter um gráfico dinâmico, ou ter uma tabela dinâmica no Excel, para que possamos utilizar dessa forma a segmentação de dados. Vamos começar pelo primeiro ponto, que seria tabela no Excel. O que é uma tabela? Tabela é uma informação, uma coisa que você escreve? Não, é uma planilha igual essa que eu tenho aqui, não importa do que quer que seja, você também pode utilizar, se você quiser, esse meu arquivo de Excel, é só você clicar no link da descrição, assim você acompanha o vídeo junto comigo. Mas, se você tem uma planilha diferente da minha, também funciona. Aqui eu tenho vários registros de compras. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa minha planilha. Não, ainda não é tabela, beleza? Então eu vou selecionar tudo e vou transformar em tabela. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero utilizar o recurso segmentação de dados. E eu preciso de uma tabela para fazer isso. Selecionei tudo. E então aqui em cima eu clico em inserir tabela. O Excel vai abrir para mim essa nova caixinha. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, ó. E aí eu clico no OK. Agora já temos uma tabela no Excel. Além da segmentação de dados, um recurso legal da tabela é, sempre que você adicionar novas informações, ó, na sua tabela, a tabela entende que são novas informações e já adiciona para você novas linhas à sua tabela. Assim fica bem mais fácil. Sempre que você inserir novas informações, elas também já vão ser incluídas na sua segmentação de dados, por exemplo. Mas beleza, transformamos a planilha numa tabela. Agora sim já é possível usar o recurso segmentação de dados. Você vai clicar em qualquer lugar da sua tabela e aqui em cima em Design, você vai encontrar a opção Inserir segmentação de dados, que é aquele filtro dinâmico, filtro interativo que vamos utilizar. Quando você clica em segmentação de dados, basicamente abre uma lista para você com várias opções. E da onde que o Excel puxa estas opções? Ele puxa do próprio nome das colunas que você tem. Então, se você tiver 10 colunas, vai aparecer 10 nomes aqui para você. E aí você pode escolher qualquer uma dessas colunas, no caso, para transformar num filtro. Exemplo, ó, eu vou ficar aqui com o produto, é só marcar a caixinha dele, e dá para selecionar várias colunas de uma vez, não precisa uma por uma. Então eu quero produto, quero também fornecedor, condição de pagamento e status de entrega. Ó, 1, 2, 3, 4 caixinhas diferentes. Vou clicar no OK. E simplesmente o Excel adiciona para mim todas essas caixinhas que eu adicionei. Vou pegar elas e colocar aqui do lado, ó, só para ficar mais organizado. Clica e arrasta. Bem simples, ó. Se você perceber que tem uma caixinha que ficou em cima da outra e tudo mais, você quer ajustar, você pode só pegar a caixinha e nas bolinhas arrastar para cima ou arrastar para o lado, porque assim você vai conseguindo modificar o tamanho delas. Como é que funciona a caixinha? Se eu clicar, por exemplo, que eu quero ver o status da entrega, entregue, automaticamente, ó que legal, aquela coluna correspondente filtra para mim, de modo a me mostrar apenas a opção que eu selecionei. Vou limpar, agora eu quero ver pagamento 90 dias. Filtrou. Dá para combinar também, eu quero ver 90 dias, em trânsito, do fornecedor B, do produto Mouser Game. Ah lá, só tem uma opção. Mas enfim, ó, fone de ouvido sem fio. Fone de ouvido sem fio, fornecedor B, condição 90 dias e status de entrega em trânsito. Então assim a gente consegue usar a segmentação de dados para nos ajudar a facilmente filtrar a nossa tabela. Você clica aqui, combina os filtros que você quer ver, limpa clicando no xizinho e assim fica uma excelente maneira de você criar botõezinhos dinâmicos para te ajudar a filtrar e ver apenas aquilo que você quer ver. E também, muitas vezes, até mesmo criar uma análise. Por quê? Você filtra e já tem, logo de cara, só aquilo que você precisa. Uma sugestão é você colocar essas caixinhas aqui no cabeçalho. Vou selecionar aqui linha 1, 2, 3, 4, 5, só para abrir um espaço, realmente clica na linha e arrasta para baixo, para selecionar todas as linhas. E então, botão direito, inserir. Assim você consegue abrir um espaço vazio aqui em cima. Vou pegar, por exemplo, o produto e colocar ele aqui na esquerda, lá em cima. Puxo ele aqui para o lado, bastante. Só que aí tem uma lista muito grande de produtos. Só se eu puxar para cima, de modo a conter apenas neste espaço do cabeçalho que eu tenho, fica ruim de selecionar, ó. Tem que ficar indo aqui para baixo toda hora, ó. Algo legal de se fazer, então, utilizando a segmentação de dados, é clica na segmentação,
E aqui em cima em segmentação, além de você poder escolher um outro design, ó, laranja, cinza, amarelo, enfim, você também tem a opção de aumentar o número de colunas. Colocar, por exemplo, 2, porque aí você tem 2 colunas, ó, 1, 2, dividindo as informações. 3 colunas e etc. Assim fica mais fácil de você poder selecionar aquilo que você precisa. Deixa eu pegar agora, por exemplo, o status da entrega, coloco aqui do lado também, aumenta um pouquinho, e eu vou deixar também em 3 colunas. Vou aumentar até mais um pouco. Só que esse status de entrega, ó, se eu puxar ele para cima, veja que fica uma área vazia aqui dentro da caixinha. Então eu posso aumentar o tamanho do botão. Clicando aqui, ó, altura e aumentando. O botãozinho fica maior, ó, bem mais fácil de clicar agora. Agora sobre tabela dinâmica, que é uma ferramenta de análise. Também podemos utilizar a segmentação de dados junto com a tabela dinâmica. Para fazer isso, já temos a nossa tabela inicial. A partir dela, eu vou fazer minha tabela dinâmica, que, como eu falei, me ajuda a fazer análises. Mas lá também é possível inserir essa segmentação de dados. Vou clicar dentro da minha tabela, qualquer lugar, para poder clicar em Inserir Tabela Dinâmica. Vou simplesmente clicar no OK, e o Excel vai criar para mim uma nova aba, me mostrando à esquerda a tabela dinâmica e à direita as configurações dessa tabela dinâmica. Como isso aqui é um vídeo objetivo sobre segmentação de dados, eu não vou ficar dando muito detalhes sobre a tabela dinâmica. Então, se você quiser de forma 100% gratuita, eu vou deixar um vídeo completo aqui na descrição sobre tabela dinâmica e como que você pode usar no seu dia a dia para automatizar tarefas, criar relatórios e te ajudar a ganhar tempo no Excel. Mas voltando, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o data da compra, pego e solto dentro das linhas. Porque assim o Excel consegue organizar para mim todas as datas em meses, de janeiro a dezembro. Agora eu vou pegar, por exemplo, o valor total, pego ele, seguro e solto dentro dos valores. E aí eu já consigo ver, ó, o valor total por mês. Mas o que isso tem a ver com segmentação de dados? Agora que vem. Você concorda que esses valores que eu estou vendo estão embutidos várias informações como o tipo do pagamento. Tem aqui também vários fornecedores. Tem aqui também vários tipos de produtos diferentes. Então, e se eu quiser saber apenas as vendas de um produto específico? Apenas aquilo que foi entregue. Apenas aquilo que está em trânsito. Eu não consigo, porque com essa tabela dinâmica, ela está mostrando tudo. Então, mais uma vez, é interessante usar aqui a segmentação de dados. Então, veja. Conseguimos utilizar a segmentação de dados com tabela. E agora vamos utilizar com tabela dinâmica. É só eu clicar na minha tabela dinâmica e então lá em cima, em análise de tabela dinâmica, eu clicar aqui, ó, inserir segmentação de dados. É a mesma coisa, a mesma ferramenta que usamos anteriormente. E do mesmo modo, pessoal, você vai ter todas as mesmas colunas que você tem lá na sua tabela. Eu vou pegar, por exemplo, produto e status de entrega. Ok. Poderia pegar mais informações, mas eu acho que a gente já entendeu, né? E só isso já é o suficiente. Vou aumentar um pouquinho, puxar aqui para baixo, ó. Assim eu consigo ver vários produtos, deixar o status de entrega aqui do lado, puxar ele um pouquinho para cima. Legal, organizei de modo bem objetivo. Se eu clicar em fone de ouvido, os valores são atualizados de modo a me mostrar só os resultados desse produto. E se eu clicar cancelado? Olha só, aí me mostra só o cancelado desse produto. E para que possamos fechar com chave de ouro, também é possível utilizar segmentação de dados com gráfico. Seja um gráfico a partir de uma tabela ou gráfico a partir de uma tabela dinâmica. Mas lembrando, não é o gráfico em si que vai ter a segmentação de dados, e sim a tabela dinâmica ou a tabela que temos. Digamos que eu queira inserir um gráfico a partir dessas informações aqui que eu tenho. Já vou avisando, não vai ficar muito bom, né? Porque tem muita informação. Mas enfim, só para eu te mostrar. Vou pegar aqui o valor total, ó. Vai aparecer uma setinha preta, tá vendo? Quando você clica bem em cima do cabeçalho. Isso te ajuda a selecionar toda a coluna. Então selecionei, ó, todo o valor total. E aí eu vou clicar, ó, em inserir um gráfico de linhas. Só para eu visualizar aqui, ó, esses valores totais, enfim, né? Olha lá, já tem aqui esses pontos aí no gráfico. Como eu falei, é muito dado, não vai ficar muito bom, mas só para você ver que funciona de modo dinâmico o gráfico. Se eu clicar em trânsito, olha o que acontece. Tanto o gráfico quanto a tabela são atualizados. Eu vou até pegar essa tabela aqui, ó, colocar ela aqui para cima, esse gráfico, na verdade, e puxar ele um pouquinho aqui para baixo, ó. Pronto, é isso aí. Deixa eu limpar aqui o filtro. Vamos colocar agora cancelado, entregue, em trânsito. Você está vendo que o gráfico ele vai mudando os valores que estão sendo mostrados? Por quê? Porque o gráfico também vai funcionar de modo dinâmico, ó.
À medida que você clica em qualquer filtro, o gráfico ele vai sendo atualizado para você, para corresponder com os valores que você selecionou. Então sim, se você tem uma tabela, a tabela sendo filtrada, ela também já filtra o gráfico. Ou seja, é como se a gente tivesse um gráfico dinâmico. Só que o melhor disso ainda seria fazer o seguinte: eu pegar o gráfico e colocar numa aba separada, para que dessa forma a gente visualize só o gráfico. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, mas vou deixar esse gráfico aqui por enquanto. E deixa eu voltar agora na minha tabela dinâmica. Eu vou inserir um gráfico a partir dessa tabela dinâmica. Ó. Clico nela e então inserir. Vou pegar aqui um gráfico de colunas, por exemplo. Aí já fica mais organizado, porque tem menos informações. E se eu clicar que eu quero ver só o produto TV, o gráfico atualiza de modo a mostrar só a TV, só o roteador, só o smartphone, só o tablet. Olha que legal. Então assim a gente vai conseguindo ter um gráfico dinâmico a partir da segmentação de dados. E como eu falei, e se você quiser separar o gráfico das tabelas para ficar mais bonito, apresentável, você pode simplesmente clicar nesse botãozinho de mais para adicionar uma nova aba, volta na aba anterior, pega, por exemplo, o seu gráfico, copia utilizando Ctrl C e depois você vai colar utilizando o Ctrl V. Ctrl C, vem na aba nova, Ctrl V. E se você quiser, você volta ainda na aba e pega também as caixinhas, ó, copia e cola ela aqui do lado, copia a outra caixinha e cola ela aqui do lado, ó, pronto. Ah lá, eu quero ver só o que é em trânsito. Entregue, cancelado, do produto mouse, pronto. Dessa forma a gente tem a segmentação de dados que está conectando com a tabela, porém o gráfico está puxando as informações da tabela. E aí a gente tem essa sensação que está uma coisa conectada com a outra. Porque de forma indireta está mesmo, né? Está uma coisa conectando com a outra. É basicamente também assim, pessoal, que é um conceito de um dashboard no Excel. Fazemos tabela, tabela dinâmica e então gráfico com a segmentação de dados. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.